Pessoal, aqui é o professor Washington e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do conhecimento. Bom, nas aulas anteriores a gente falou sobre uma parte da filosofia que se preocupa com a possibilidade que o ser humano tem de conhecer as coisas, de conhecer o mundo, de produzir verdade. Bom, a gente parou falando sobre o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, de um lado, defendendo que somente a razão produz conhecimento, e do outro lado, o empirismo, afirmando que somente as sensações produziam conhecimentos. E essa divisão, que nasce lá no século, que se acentua no século XVI, no século XVII, ela só vai ser superada no século XVIII pelo Immanuel Kant. Então, muitos filósofos chamam o pensamento do Kant de idealismo crítico ou de criticismo. Por quê? Enquanto os outros pensadores estavam discutindo quem é mais importante na produção do conhecimento e da verdade, se era a sensação ou se era a razão, o Kant, quando olha para essa discussão, ele acha essa discussão um pouco boba, porque fica evidente que os dois posicionamentos em determinadas posições estão certos. Então, existe conhecimento que de fato é produzido única e exclusivamente pela razão. Os conhecimentos matemáticos são um exemplo mais bem acabado do que é produzido unicamente pela razão. Está fora do campo do sensível. Seno, cosseno, tangente, as relações numéricas, tudo isso pode ser trabalhado somente no campo das ideias. No entanto, há conhecimentos que também dependem da experiência sensorial, da experiência dos 5 sentidos. Então, o que é necessário prestar atenção é na própria razão. Então, é muito comum a gente citar o próprio Kant dizendo que o que ele fez foi uma revolução copernicana. Por que revolução copernicana? Porque o Copérnico diz o seguinte: não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, o Kant vai dizer o seguinte: não é o sujeito que tem que girar em torno do objeto, da coisa, para poder conhecer a coisa. Essas coisas elas giram em torno do sujeito e o sujeito é que deve buscar conhecê-las. E aí é criticismo porque da crítica, da análise, do julgamento, do juízo. Então é a razão que tem que ser criticada. É como nós produzirmos conhecimento que deve ser o foco da atenção do filósofo. Para eu produzir conhecimento, seja ele qual for, eu tenho que prestar atenção no meu procedimento. Como eu chego a esse conhecimento? Quando eu presto atenção a esse procedimento, eu chego à conclusão simples de que há conhecimentos que são produzidos independentemente da experiência física e outros que necessitam da experiência física. Então a gente vai ver que o Kant ele passa a discussão para um outro nível. Ele vai dizer que inicialmente todo conhecimento nasce da experiência física. É óbvio. Até a própria matemática. A noção de 1 mais 1 ela não brota no cérebro. Eu preciso, por exemplo, somar uma pedra com uma pedra, e assim para ver que dão 2 pedras. Mas a partir desse momento, esse conceito entra no repertório e passa a ser um conceito que independe da experiência. Então, não preciso colocar 2 objetos de um lado para fazer a soma 1 mais 1. Já consigo fazer isso com a minha cabeça. Agora, nem todo conhecimento é assim. Então, o conhecimento novo ele passa pela experiência, é organizado pela razão e torna-se preferencialmente um conhecimento que, para frente, independerá da experiência física. Então, o Kant ele defende que existem os chamados juízos. O juízo é um julgamento do que é verdadeiro ou falso.
tá bom? Do que é certo ou do que é errado. Esse juízo a priori, ele independe da experiência física, tá bom? Ele a priori, antes da experiência física. A priori, primeiro, antes da experiência física, que não depende dela. São, por exemplo, os conhecimentos matemáticos. Então, para eu calcular a soma dos ângulos de um quadrado, eu não preciso necessariamente ir lá e contar. Eu já sei, por meio de uma fórmula matemática, como calcular isso. A física também me dá esse tipo de... O conhecimento matemático é o tipo de conhecimento tido como ideal pelo Kant, porque ele justamente independe da experiência. No entanto, tem os conhecimentos que eles são a posteriori. Posteriori é posterior, depois da experiência física. Então eu preciso dela para poder conhecer alguma coisa. Então reparem, a posteriori é a porta de entrada de um conhecimento. E depois a gente vai organizar ele em um juízo analítico. E que, olha só, o predicado, a qualidade da coisa já está contida no sujeito. Por exemplo, o quadrado tem 4 lados. Sim, mas todo quadrado tem 4 lados. Reparem bem, não há informação nova nenhuma aqui. A informação nova veio lá atrás, quando a gente decidiu nomear e a gente viu que um quadrado tem 4 lados, e o pentágono, o hexágono, o triângulo e assim por diante. Ponto. Acabou. Ele é analítico. Ó. Você pode deduzir. Você olha para um quadrado, conta 1, 2, 3, 4. Assim, não tem nada de novo nisso. Entretanto, o Kant vai dizer que existe também o juízo sintético. E o predicado, ele não está contido no sujeito. Na verdade, ele acrescenta uma qualidade ao sujeito. Quando eu falo corpus, não estou querendo dizer muita coisa. Estou querendo dizer corpos. Mas quando eu digo que os corpos se movem, opa, eu estou acrescentando uma informação nele. Eu estou ligando duas informações, corpos e movimento. Então reparem bem como eu acrescento. Cachorros correm, homens morrem. Então reparem, eu estou acrescentando um conhecimento que é algo novo, que não é evidente por si só. Quando eu digo só corpos, eu não estou dizendo que ele nem se movimenta ou qualquer coisa, eu só digo corpos. Quando eu digo corpos se movimentam, quando eu digo homens morrem, quando eu digo pessoas fazem A, tal coisa faz B, eu acrescento informações e com isso eu dou um passo adiante na evolução e no acúmulo de conhecimento. Para o Kant, a principal forma de conhecimento é o que ele chama de juízo sintético a priori. Porque, olha só, ele é universal, ele serve para todos os casos, né, específicos, e ele é necessário, ou seja, ele só pode funcionar desse jeito, ele não funciona de outro. Então, para além disso, ele amplia o nosso conhecimento. Então, olha só um exemplo simples. Quando eu falo 5 maçãs, maçãs é um tipo de fruta específico. Né? Quando eu digo bananas, é um outro tipo específico de frutas. Quando eu digo 5, eu estou dando um número. Quando eu digo 7, eu estou dando um outro número. Mas quando eu digo 5 maçãs mais 7 bananas é igual a 12 frutas. Eu estou criando um tipo de conhecimento que ele é captado pelos meus sentidos. No entanto, ele é organizado mentalmente. Um exemplo muito simples, mas a gente aprende a agrupar numa categoria nova, a categoria frutas, que entra maçã, banana, pera, mamão e assim por diante. E isso serve para outros campos de conhecimento também. Então a gente vai ver que esse juízo sintético a posteriori, que é posterior
ao meu conhecimento, ele está ligado ao tempo-espaço. O tempo-espaço é muito importante. Para eu saber se uma coisa de fato existe, o Kant vai dizer, eu tenho que verificar se aquela coisa existe, tanto no tempo quanto no espaço. A ideia de quadrado, existe no tempo e no espaço, na sua cabeça. O tempo e o espaço são dados a priori, eles existem antes do conhecimento, existem antes das coisas. Então é muito importante para prestar atenção por causa disso, pessoal. Ele vai ser considerado o pai da fenomenologia, que a gente já vai dar uma olhada nela, pelo seguinte motivo: o Kant vai dizer, as coisas que ele chama de noumeno, a coisa em si, eu não posso conhecê-la profundamente. Eu só posso conhecer como as coisas se aparentam, ou seja, fenômeno. Fenômeno. Aí a gente traduz como fenômeno. É como as coisas aparentam ser. Vou dar um exemplo muito simples. Eu olho para um ser humano e se eu for emitir qualquer julgamento, qualquer avaliação sobre ele e o comportamento dele, eu só vou conseguir avaliar o que ele aparenta ser para mim. E não o que ele de fato é. Porque o que ele de fato é escapa da minha capacidade de compreensão. É assim com todas as coisas. O que o Kant está dizendo aqui é que há um limite para o nosso conhecimento e que a gente tem que ter consciência desse limite e cada vez mais aprimorar o nosso procedimento de conhecer. Que não sejamos inocentes achando que basta olhar para alguma coisa que eu vou conhecê-la. Não, eu vou conhecer o que ela aparenta ser. Por isso que existem os enganos. Por isso que existe a necessidade da gente corrigir sempre as nossas afirmações. Por isso que é necessário a gente sempre corrigir os nossos procedimentos. O que ele está implicando aqui é o seguinte. Olha, a gente precisa eternamente aprimorar a nossa forma de conhecer. E por último aqui, o que a gente vê é a chamada fenomenologia. Então, a fenomenologia ela é importante porque ela vai derivar daquela ideia do Kant, de que nós não podemos conhecer as coisas profundamente, só podemos conhecer como as coisas se apresentam para a gente. Então, a partir disso, os pensadores da fenomenologia vão dizer que a pessoa ela interpreta o indivíduo, ela interpreta o mundo com uma intencionalidade, ou seja, com uma intenção, com um olhar específico. Um exemplo muito simples. Levamos uma turma de 20 pessoas ao cinema para assistir um filme. O básico do filme será compreendido por todas as pessoas. A história, quem é quem, como se desenrola e assim por diante. Entretanto, partes específicas do filme poderão chamar a atenção de pessoas diferentes. Então, uma cena, por exemplo, que um dos personagens morre, pode chamar mais a atenção de alguém que tenha, por exemplo, perdido um parente. Então a pessoa faz uma leitura mais profunda através daquele personagem que faleceu. O outro pode fazer do personagem que foi assaltado. O outro pode fazer do personagem que se apaixonou por não sei quem, mas não foi correspondido. Então reparem, quando os fenomenólogos dizem que há uma intencionalidade, eles estão dizendo o seguinte: a gente tem que prestar atenção no mundo e no sujeito. É na relação do sujeito com o mundo que a gente consegue apreender as coisas. Então eles vão dizer, é necessário o fluxo de tempo e espaço para eu entender uma coisa? Sim. Mas quando eu olho para o sujeito, aí eu estou falando para o indivíduo, aquele cara do dia a dia. Olha só que interessante, a fenomenologia ela traz a filosofia para o dia a dia, para esse cotidiano que a gente vive. E diz, a gente tem que prestar atenção no cotidiano das pessoas, em como elas se relacionam com o mundo, para a gente poder
compreender como os indivíduos no dia a dia produzem conhecimento. A fenomenologia, por exemplo, é uma das bases da psicologia. Eu preciso entender como é que o sujeito especificamente interpreta o mundo. Tanto faz se existe ou não fantasma. O que me importa, como psicólogo, por exemplo, é se o sujeito acredita na existência. Se ele acredita na existência do fantasma, então isso é uma coisa que tem que ser investigada. É irrelevante para mim, enquanto psicólogo, se o fantasma de fato existe ou não. Isso já é uma coisa apontada pelo próprio Kant. Se eu não consigo provar a existência de algo, eu não devo perder tempo com ela, com esse algo. Eu não devo perder tempo com coisas que não podem ser conhecidas. A existência de Deus, a existência de vida em Marte, enquanto eu não puder provar que existe ou que não existe, isso é um tópico irrelevante para a filosofia. Que outros se ocupem disso. A filosofia deve se ocupar de tudo aquilo que é possível conhecer. Então essa fenomenologia ela propõe uma humanização da filosofia, uma humanização da vida. Ela supera essa dicotomia, ou seja, essa oposição entre razão e experiência. Ela vai dizer que tudo é razão e experiência. Então isso é uma forma de se compreender o mundo, tá bom? Então ela vai apontar bastante do que a gente já tinha dito isso aqui, que não há um ser, uma criatura a ser conhecida, mas sim como a pessoa, como a consciência do indivíduo progressivamente desvela, revela o mundo e mostra o mundo para ele. Tá bom? Com isso terminamos o nosso conteúdo sobre teoria do conhecimento.